Olá, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um devocional aqui no Garage Church. Muito bom te receber aqui. Então, te lembrando, isso aqui é um devocional, então é importante que você tenha aí um espaço, um ambiente para que você possa ver esse vídeo, se concentrar. Mais do que isso, para que você também consiga fazer as leituras, conectar com Deus. Tá? A gente tem feito uma série aqui no nosso canal sobre os homens e mulheres de Deus. Então, a gente tem visto sobre essas histórias, a gente tem aprendido sobre elas, né? Tem sido de grande valia tudo aquilo que a gente tem falado. Então, hoje a gente vai dar continuidade a mais um homem de Deus, né? Hoje talvez a gente vá falar de um homem muito famoso, né, que é Davi. Então, te contextualizando um pouco, né, de quem foi Davi, se você não tem tanta intimidade com as histórias bíblicas, apesar dela ser uma história muito conhecida, né? Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas, literalmente, né? Não no sentido que a gente tem como igreja hoje, mas um pastor de ovelhas. Ele cuidava ali do rebanho de seu pai, tinha alguns irmãos, e Davi, ele é escolhido para substituir o rei de Israel, Saul, na época. Então esse é o contexto de Davi praticamente. Ele era um menino muito jovem, né, e é escolhido para substituir um rei que tinha se perdido, tinha se afastado de Deus nas suas escolhas. Então ele foi ungido por Samuel, que era o profeta da época, e a gente vai ter a primeira aparição de Davi a partir de 1 Samuel 16, né? E hoje eu queria não falar sobre toda a história de Davi, porque não é uma história muito pequena. A gente tem muitas reflexões para serem feitas, né, sobre a história de Davi, mas eu quero focar no Davi que tinha um coração segundo o coração de Deus. Um Davi que tinha um coração de fato aprovado por Deus. Então eu quero ler um versículo de 1 Samuel 16, no versículo 7. Diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Então, isso dá um pouco do aspecto daquilo que Deus olha de fato, né? Deus olha o nosso coração, e Davi ter essa característica, esse atributo de um homem segundo o coração de Deus, revela muito sobre quem ele é, revela muito sobre o tipo de homem que ele era, né? Não foi um rei isento de falhas, não foi um rei isento de problemas, não foi um reinado tranquilo de paz, mas o seu coração sempre foi aprovado por Deus. E não, lembrando, ser aprovado por Deus não em suas atitudes muitas das vezes, mas o seu coração sempre era um coração que voltava-se para Deus e desejava aquilo que Deus queria. Porque alguns pontos para que a gente pudesse aprender de fato dessa história, né? Então, lembrando, a gente é uma geração que tem muita dificuldade em conexão com Deus. Eu tenho percebido isso nos últimos tempos. A gente é uma geração muito confusa, às vezes ela não sabe muito bem o que ela quer, o coração dela está sempre em confusão, o emocional dela está sempre com grandes problemas. Então a gente é uma geração que tem dificuldade de fazer essa conexão. Muitas vezes ela não consegue deixar claro para Deus as intenções do seu coração, né? Então, partindo disso, o que a gente pode aprender? Porque algumas coisas, né? Um coração arrependido. Acho que o coração arrependido, Davi, toda vez que ele errava, e tinha Jonathan, que era um profeta da época, sempre repreendia ele, falava: olha, você não está fazendo boas escolhas, você não está indo no caminho correto. Então, Davi sempre tinha um coração arrependido, né? E o arrependimento é o pontapé inicial de uma relação verdadeira com Deus. Não tem como a gente acessar a Deus sem ter um coração arrependido, não tem como a gente iniciar uma jornada sem ter um arrependimento daquilo que a gente é, daquilo que a gente fez.
né? Então essa foi a primeira pregação de Paulo, essa foi a primeira pregação de Pedro, essa foi a primeira pregação de Jesus e essa foi a única pregação de João Batista: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então arrependimento foi primeiro de tudo, arrependam-se, né? Porque é chegado um novo momento, uma nova vida, uma novidade de vida. Então, se a gente vai querer ter um coração aprovado em Deus, a gente vai precisar experimentar uma vida de arrependimento, precisamos ter uma vida de arrependimento, né? Pessoas que honrem essa vida recebida. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode aprender com Davi é uma vida de arrependimento, um coração arrependido daquilo que era, daquilo que faz de errado. O segundo ponto que eu queria deixar para você nesse devocional é um coração sincero, né? Uma coisa é eu estar arrependido, outra coisa é ter sinceridade no meu arrependimento. Um coração sincero, esse foi o segredo do sucesso de Davi. Um coração acessível por Deus. Em tudo que Davi fazia, ele errava, mas o seu coração era sincero em dizer que estava arrependido, o seu coração era sincero em falar que Deus me perdoa, né? Muitas pessoas utilizam esses mecanismos de forma automática, né? Elas já pedem perdão no ato ou antes, né? Mas, cara, a gente precisa ser sincero naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, colocar para Deus. Então, um coração sincero é um dos sucessos de Davi. Precisamos ter um coração sensível ao Criador, algo que Davi tinha. Então, Davi, ele é um homem cheio de defeitos, muitos defeitos. Talvez alguns de nós temos menos defeitos que Davi, mas Davi tinha um segredo, que era um coração acessível por Deus. Toda vez que ele errava, o coração dele estava acessível a Deus. Toda vez que ele tinha uma dificuldade, o coração dele estava acessível a Deus. Toda vez que um problema acontecia, ele tinha um salmo, tinha um louvor nos seus lábios para agradecer a Deus. Então ele sempre tinha uma conexão real com Deus. Uma conexão real com Deus nem sempre vai nos livrar das piores escolhas, mas com certeza vai nos recolocar em rota com a cruz. Então que você fique com esse devocional, você fique com essa palavra, aprendendo um pouco sobre a história de Davi, que a gente tem um coração acessível a Deus. Estar acessível a Deus nem sempre nos livra de todos os erros, mas sempre vai nos recolocando em rota de colisão com a cruz, porque é ali que morre o velho homem, é ali que a gente deixa tudo aquilo que nos atrapalha, é ali que a gente pega essa nova veste e segue. Tá? Então que a gente tenha um coração aprovado pelo Senhor. Beleza? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Para que a gente tem uma série de vídeos aqui no nosso canal, então você dá uma pesquisada aqui ou aqui em cima, em algum lugar aí tem os cards, você se inscrever no canal para você ver vídeos que a gente já lançou. Se essa palavra tem feito sentido para você, tem te abençoado, não deixe de passar para outra pessoa que precisa ouvir isso, tá bom? Tenha um ótimo dia, forte abraço, até a próxima.